Aleluia. Sabe que crentes não creem nessas coisas. Há crentes que não creem. Eu lembro, houve um tempo na igreja de Coimbra, também em Aveiro, e também em países, quando eu viajava para países, pregava a palavra, tinha 2 anjos que vinham comigo. Havia um que ficava assim ao meu lado, eu a pregar o evangelho, ficava assim. Ele era muito, assim, do norte, da Escandinávia, loirinho, cabelos compridos, uma fita azul e dourado na cabeça, vestes brancas, um cinto dourado e um sache azul claro. E eu pregava a palavra, as pessoas olhavam para mim, mas eu pensava cá para mim, mas eles não estão a vê-lo? Será que eles não estão a ver? Será que é possível? Eles não veem? Eu olhava, estava lá. Sabe que a anjo da igreja tem que ter esse conceito. Sabe o que é que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 14? Já agora, Paulo, faz-me esse favor. Hebreus 1, 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados, é porque eles estão aqui, não é? Para quê? Para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Você vai herdar a salvação? Então tem anjos que Deus enviou para ministrarem a si. Só que eles ficam com tédio, porque os crentes não usam. Eles ficam sentados no muro, arranjar as unhas. Diz, ó Deus, quando eles bater a bota, Pai, manda-me servir alguém que me use. Já estou com tédio. Temos que saber usar os nossos anjos. Amém? Eles estão aqui para ministrar aqueles que herdarão a salvação. As visões que as pessoas tiveram, Jacó e outros tiveram dos anjos, na escada. O que é que dizia lá? O que é que diz lá a palavra de Deus? Eles não desciam e subiam. Eles subiam e desciam, porque já cá estavam. Então tinham que subir, não é? Para dar glória a Jesus. Eles já cá estão, irmãos. E nós temos que estar atentos a essas coisas. Há igrejas que falam, amém, glória a Deus, não sei que os anjos estão lá. Nada. Parece que eles não existem. Não, nós temos que ter o coração aberto, o espírito aberto, saber reconhecer. Amém, queridos? Eu sei que muita gente não gosta de ouvir falar disso, estou aqui a falar no YouTube. Ah, anjo já, está aqui na Escritura. Não é? E nós temos tido várias experiências com anjos do Senhor, várias experiências nós temos tido com o Senhor. Eu estava lá nos confins do Brasil, algures, lá perto da fronteira da Bolívia, Brasil e Bolívia, a pregar para Jocum, jovens para uma missão, e estávamos cá fora, ao ar livre, estavam a preparar a coisa, o som ainda, quando eu cheguei, eu sentei-me à frente, aleluia, pensando naquilo que eu ia pregar, e Deus, Senhor, obrigado, Senhor, também os teus servos anjos estão aqui comigo. Eu sentia-os. Irmãos, e eles estão aqui, não só ele, mas o Senhor está aqui no nosso meio. Basta estar 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ele está no meio deles. Então, vamos ter essa atenção especial. Se entra aqui o Presidente da República, é tudo só honras, né? É só bater palmas para ele, para que não sei o quê. O senhor doutor fulano tal entrou. Mas está aqui Jesus. Alguém que é muito mais importante. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Então, eu prometi falar-vos um pouco, essa é uma gota no oceano, sobre visão espiritual, ou visões espirituais. E acabamos de falar do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, ser cheios com o Espírito. Jesus derrama o Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em línguas, etc., para serem testemunha, não só para falar línguas, mas para terem poder, autoridade, para poderem ser exatamente testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Acabamos de falar isso a semana passada. Então ele diz que se nós quisermos ser testemunha de Jesus, então nós devemos abrir-nos ao Espírito do Senhor e permitir que Jesus nos batize com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo não é homem algum, é o Senhor Jesus. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E quando isso acontece, nós temos a capacidade espiritual
de sermos testemunhas dele. Como? Vivendo a sua palavra. Porque cansa um pouco nós vermos na igreja pessoas que conhecem a palavra de Deus sem ler, conhecem do cor, cantam a palavra como se fosse um papagaio, de trás para frente, para trás, conhecem a palavra de Deus, mas não sabem, não têm a revelação da palavra que eles conhecem. Porque a palavra está cheia de pepitas de ouro espiritual, está cheia de informação espiritual. Cada escritura tem informações que estão escondidas, que precisa que o Espírito Santo nos revele essas coisas, amém? Para nós sermos cumpridores da palavra, não só apenas meros ouvintes. Para que Deus possa ser glorificado, nós possamos ser suas testemunhas e possamos dizer verdadeiramente: sou teu filho, porque é o teu Espírito quem me guia. Amém? É isso que diz a palavra de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, bendito seja o nome de Jesus. E mais, olha o que Jesus disse. Ele diz que se nós formos submissos, obedientes, obediência ao Senhor, a obediência à palavra é a chave para a vida. Amém? Se nós formos obedientes e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, sermos cheios com o Espírito, abrir nossa vida para Ele, operar em nós, etc, etc, e nós verdadeiramente formos crentes, então o resultado será aquele que Ele promete em João 14:12. Conhecem a Escritura, certamente. João 14:12 diz assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará todas as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E ali Ele vai estar a interceder por nós, para aqueles que creem, que ousam crer e agir como testemunhas do Senhor Jesus, que dão a cara por Jesus. Amém? Que dão a face, que mostram Jesus. Apesar das intempéries, apesar da situação das pessoas, da pouca fé e não sei o que mais, damos a cara por Jesus. Amém? E coisas vão acontecer. Pode ter certeza, coisas vão acontecer ali. Sinais e maravilhas e coisas assim, como Jesus prometeu. Ora, muito bem. Então nós temos que abrir a nossa vida às coisas do Espírito. O carisma do Espírito. Vamos ler só um pouco aqui. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo com evidência de falar língua estranha, algo acontece na sua vida, você começa a receber a capacidade, Deus começa a capacitá-lo para ser testemunha de Jesus. E não é na sua força. Para ser testemunha precisamos dos dons do Espírito Santo, ou não? Temos que viver o fruto do Espírito, mas também os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo quer operar. As pessoas, na sua maneira de pensar, não deixam que ele haja, porque não vão honrá-lo, não é? Porque eu orei, porque eu sou aquele pregador super ungido, não é? Convidem-me, eu quero ir pregar a todo lado, porque eu sou. Dê glória a Jesus, amém? Dê glória a Jesus. 1 Coríntios 12, versículos 1 a 11, diz assim, falar dos dons do Espírito Santo. Diz assim a palavra: dos dons espirituais, ou dos dons do carisma do Espírito, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento ou que sejais ignorantes. É importante que a gente conheça essas coisas. Sabeis que quando erais pagãos, de uma maneira ou outra foste fortemente atraído para os ídolos mudos. Um carro, ou isto, aquilo, a gente dá valor nesta vida, mais do que a Deus, é um ídolo mudo, não é? Ok? Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Alguém que está debaixo do Espírito e fala pelo Espírito, não vai dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Porque nós que temos o Espírito Santo glorificamos o Senhor, ou não? Amém? As pessoas lá fora não o glorificam. Usam o nome de, Jesus. Não é Jesus, é Joaquim. Deixa o nome de Jesus. Usa Joaquim. Porque, Jesus, deixa Jesus em paz. Esse nome é santo. Existem diferenças, tipos de dons, ou diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Aqui já estamos a ver já a Trindade de Deus. E há diversas maneiras ou operações de atuação, mas é o mesmo Deus. Portanto, vimos o Senhor, o Espírito, agora Deus. Quem efetua tudo em todos. Agora, cada um com tudo, a cada um com tudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Quando Deus age, é para o bem de todos. Amém? É para aquilo que é útil. Ok? Não é para dizer que eu sou o frontal. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. Essa fé não é fé que vem para ouvir a palavra. Essa fé é um pouco de fé que Jesus, em momentos especiais, o Espírito nos empresta da fé dele, para que o milagre possa acontecer. A outro, pelo único Espírito, dons do curar, dons, plural, dons, porque há muitas doenças, não é só uma, dons de curar. A outro, poder para operar milagres, maravilhas, glória a Deus. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Mas, versículo 11, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ela distribui individualmente a cada pessoa conforme ele quer, conforme ele deseja. Não tem nada a ver connosco, é com ele. Mas nós temos de estar abertos para ser usados por ele. É sermos testemunhas de Jesus sendo usados nos dons do Espírito. Agora, muito rapidamente só, esses são 9 dons. Vocês notaram? São 9 dons do Espírito Santo que se dividem em 3 categorias. 9 dons divididos em 3 categorias. Eu vou falar rápido disso. Dons de revelação. 3 dons de revelação que revelam algo. Amém? Que é a palavra da ciência, a palavra de sabedoria, discernimento do Espírito. Acontece para nos mostrar algo, para nos revelar algo. Amém? Depois, 3 dons de poder que fazem algo. Dom de fé, dons de curar, operação de milagres. Amém? Fazem algo. E depois, dons de inspiração, que nos inspiram para sermos usados nessa inspiração do Espírito, segundo a sua vontade. Dom de profecia, variedade de línguas, xenolália, lembra-se que nós falamos glossolalia, xenolália. Glossolalia é aquela língua que você fala quando recebeu o Espírito Santo, você não sabe o que está a dizer, mas orando, você está a orar a Deus, você não entende, mas você edifica a si mesmo, amém? Glossolalia. Nós vimos xenolália, é falar em línguas, você está a falar em línguas, mas pelo Espírito Santo, o francês está a ouvi-lo falar em francês, o alemão está a ouvi-lo a falar em alemão, o inglês está a ouvi-lo a falar em inglês, e você está a falar línguas estranhas, amém? Por poder do Espírito Santo. Mas nós vamos falar mais nos dons de revelação hoje, porque vamos falar de visões. E podemos, por isso, ver que 9 dons do Espírito, o carisma do Espírito, eu sou, se me quiser classificar, eu sou de Cristo. Amém? Uma vez perguntaram-me lá no Brasil, numa rádio, estavam-me a entrevistar, se eu era pentecostal, se eu era batista, eu disse, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sigo Cristo. Eu não sigo bandeiras dos homens. Eu sigo Cristo. Eu faço aquilo que Deus me manda fazer. Eu creio naquilo que Deus me diz na sua palavra. Eu sou cristão. Eu não sou deste ou daquele. Amém? E então, esses 9 dons do Espírito é que nos vão capacitar para sermos testemunhas de Jesus. Não é? Verdadeiros testemunhos de Jesus. E nesses dons de revelação, habitualmente, esses dons são acompanhados por visão espiritual. Vamos falar hoje um pouco sobre isso. É importante que a igreja saiba dessas coisas. Amém? Porque às vezes as pessoas comem muito, como é que chama aquilo? Como é aquela comida de grão? Rancho. Aquele rancho pesado, comem rancho pesado às 2:30 da madrugada e depois tem assim sonhos e visões estranhas. O Senhor me mostrou. Não, espera aí. Tu comeste foi muito rancho. Para termos visão da parte do Senhor, temos de ter contacto com Ele, temos de estar ligados com Ele, temos de conversar com Ele, temos de estar com Ele, temos de ter desejos de servir, de aprender mais dEle, reconhecer que aquilo que nós sabemos não chega, nós queremos mais, Senhor, mostra-me, eu estou aqui, e depois pagar o preço. Não é só orar, eu quero, mas depois, assim que puder, vou-me embora, não é? Tenho outras coisas para fazer. Não,
ficar firme no Senhor nosso Deus. Ok? Então, o tipo de revelação mais alto e o tipo de visão mais baixa são muito semelhantes e muitas vezes difíceis de se diferenciar, porque elas interagem entre eles, não é? Vamos ver. Tanto no Velho como no Novo Testamento, você pode ler lá como variadíssimo, muitas pessoas, servos de Deus, profetas, sei lá, todos tiveram visões de Deus, ou não? Deus abriu-lhes o céu, tiveram coisas tremendas que eles viram, e Deus mostrou essas coisas por causa do propósito que Deus tinha, para usar essa gente para que os propósitos de Deus se cumprissem na terra. A nossa oração, que Jesus nos ensinou, na verdade foi o Pai Nosso. O Pai Nosso é o padrão da oração. Pai Nosso que está no céu, tempo de louvor, adoramos e louvamos a Deus porque Ele está no céu, ou não? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, ou não? Então eu quero a tua palavra, eu quero que tu me uses para eu fazer a tua vontade, porque se eu não saber qual é a tua vontade, como é que eu vou fazer a vontade dele? Não é só blá, 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 pronto, amém. Não, Pai Nosso é muito mais profundo do que isso. Então, a visão espiritual, número 1, vou só falar 3 tipos. A outra que é, conforme as traduções da Bíblia, os apóstolos e quem teve essas experiências, uns mencionam, eles estiveram em transe, outros caíram em êxtase, outros foram arrebatados para fora de si, não é? E tiveram visões e viram e coisas. E depois há a visão aberta, que é mais alta, onde Deus, com o dom do discernimento dos espíritos, Deus abre. A dimensão do espiritual está aqui ao lado. Aqui. Não é não sei lá onde, está aqui a dimensão do espírito. Amém? Parece que, não, está mais perto do que nós pensamos. Então, só que nós, para passarmos dessa porta, tem que ser o nosso espírito e o nosso corpo. Esse corpo tem que ficar, não é? Para depois nós recebermos corpos glorificados e esses corpos poderem juntar ao nosso espírito. Bom, essa é outra conversa. Ok, vamos lá. Visão espiritual. É uma visão que Deus permite uma pessoa ver em seu espírito. Ou seja, ver com os seus olhos espirituais. Nós estamos vivos, nascemos de novo, nossos espíritos estão vivos para Deus. Nós temos olhos espirituais. Não é? Como Jesus diz, para que vendo possais ver. Amém? Então, o Monte da Transfiguração. Conhece a história? É muito lindo, mas vou ler para os irmãos. Lucas 9, 28 a 32. Diz assim, passado quase 8 dias, Deus fez lá, ele citou algo, Jesus, algo de importante. Então, passado quase 8 dias, após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Ok? Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformando e as suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Uau! Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, absolutamente, estavam no mundo espiritual. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, a morte e crucificação, etc., de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Em vez de estarem a orar, aqueles capangas estavam a dormir. Já viu? Mas despertaram de súbito, olha só, e eles viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Uau! Quando esses iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu, pronto, é uma como é que diz, na ferradura e outra no cravo. Esse Pedro era assim, até ser batizado com o Espírito Santo, ele é assim, mestre, como é bom que estejamos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos. Se você continuar a ler, Deus falou de uma nuvem, cala-te Pedro e ouve o que ele tem para dizer. Amém? Então, essa é uma visão, eles viram Jesus transformado na sua glória e viram Elias e Moisés, tinham partido desta vida já há muitos séculos atrás e estavam a conversar, eles viram no Espírito. Amém?
Porque Jesus transformou-se, Ele é glorioso, amém? Ok? Então, essa é uma visão simples, que acontece com aqueles que buscam mesmo a Deus, que têm comunhão com o Senhor, que querem. Saulo de Tarso, homem cheio de ódio no coração, pupilo do grande Gamaliel, o grande professor, doutor da lei Gamaliel, muito conhecido e respeitado, homem sábio. Paulo teve a honra de ser um dos seus pupilos, foi treinado na lei por Gamaliel, mas estava cheio de ódio, era muito zeloso, muito religioso. Ele estava a obedecer ordens do sumo sacerdote e dos demais anciãos em Jerusalém, que estavam a perseguir a igreja de Cristo, que chamavam a seita, matavam-nos, lançavam-nos na prisão, etc. E até aqui deram cartas a Saulo de Tarso, para que ele fosse a Damasco, na Síria, prender, porque ouviram que lá havia muitos cristãos. Então vai lá, vai buscar, vai falar com os nossos irmãos judeus, estão lá, e prendam-nos e tragam-nos presos, etc. E aí vai Saulo de Tarso a caminho de Damasco, coração cheio de ódio, coração cheio de ameaças contra a igreja de Cristo, consigo levando essas cartas, essas ditas cartas que autorizavam lançar os cristãos na prisão, fossem homens, mulheres ou crianças. Eram presos para acabar com essa raça. Ora, muito bem. Ao aproximar-se da cidade de Damasco, os irmãos conhecem, repentinamente veio uma luz mais intensa que a luz do sol ao meio-dia. Mais intensa. Não é? E que brilhou à volta de Saulo. E Saulo caiu. Sabe, às vezes os homens têm que cair dos seus cavalos de orgulho. Têm que cair do seu orgulho. Saulo caiu por terra. E vamos ler. Atos 9, 4 a 5 diz assim. Atos 9, 4 a 5. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele teve uma revelação. Quem és? Senhor. Ele viu logo que era o Senhor. Teve a revelação que era o Senhor que falava com ele. Quem és? Senhor. E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só. Mais tarde, lá mais à frente em Atos, ele estava a contar a sua experiência, a experiência que teve a caminho de Damasco. Estava a contar ele próprio, aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou. E Paulo reconhece que quando isso aconteceu, com a luz ele ficou cego, mas nem por isso ele deixou de ver o Senhor, falar com ele. Ele viu. Como é que ele viu, se não com os olhos do Espírito? Se ele estava cego dos seus olhos naturais, não é? Ora bem, vamos ver. Atos 22, 4 a 11. Diz assim: ela dá o testemunho, persegui os seguidores do caminho, que é a igreja, até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos. Eles bem sabem que eu fiz isso. Visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos judeus, né, desse grupo de pessoas más aí, e segui para Damasco, com a finalidade de ter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra, ainda bem, e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele teve a tal revelação. Diante disso perguntei: quem és? Quem és tu? Senhor. Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que me falava comigo. Uau! Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Amém? E o versículo 11. Tome nota. Tendo ficado o quê? Cego.
devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Eles guiaram-me. Estava cego. Mas apesar de estar cego, ele viu o Senhor. Como é que ele viu, senão com os olhos do Espírito? Quando ele disse, quem és tu, Senhor? Quem não aceita Jesus como o Senhor é salvo ou não? Imediatamente o Senhor deu-lhe visão. Olha aí, em Atos 9, onde estivemos há pouco, a Bíblia conta como o Senhor falava com Ananias, um leigo, um homem, um irmão, um discípulo do Senhor, que morava lá em Damasco, um homem fiel ao Senhor, e Deus falou com Ananias, como? No coração, por visão, falou com ele, fez-lhe entender, não é? Que ele fosse fazer, Deus tinha um propósito para ele, por aqueles dias. Vamos ver, Atos 9, versículos 11 a 12. Atos 9, 11 a 12. Então o Senhor lhe disse a Ananias, apronta-te e vai à rua que se chama direita. Na verdade é a rua que se chama estreita, mas pronto, que se chama direita. E procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Olha aí, note bem, eis que ele está em oração neste momento, continuando, e acaba de ter também uma visão. Ele está cego, não? Acaba de ter uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Isso é lindo. Aleluia. Ok. Ananias apanhou um susto, porque sabia que esse Saulo prendia os cristãos, levava-os presos, matava. Ele disse, Senhor, estás-me a pôr aqui uma prova muito difícil. Houve aquela conversa, mas Deus diz, não vai. Versículo 17. No versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, irmão Saulo, glória a Deus, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para ti, para que tornes a ver e fiques pleno, ou cheio, com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, até nas águas e tudo. Amém? Ananias só fez aquilo que Deus diz, que nos manda fazer, imponham as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Não sou eu que vou curar, seja quem for, eu vou impor as minhas mãos em obediência. Amém? E as pessoas vão sarar. Se eu creio, porque Jesus me manda impor as mãos. Impor as mãos é ponto de contacto da unção. A unção vai e faz o resto que Deus quer. Amém? E ele impôs as mãos sobre Saulo, um homem, Ananias, um discípulo do Senhor, impôs as mãos, caíram as camas dos olhos, foi curado da sua vista, foi batizado no Espírito Santo e depois foi batizado nas águas. Uau! Como Deus faz as coisas! Jesus apareceu a Saulo e Saulo viu Jesus, embora tivesse cego, ele viu. Repito, visão é ver com os olhos do Espírito. Amém? Ele viu o Senhor. Este é o primeiro tipo de visão espiritual, e é uma visão simples, mas ajuda muito nós a entendermos certas coisas. Mas para termos esse tipo de coisa, nós temos de estar perto do Senhor, em oração, caminhar com o Senhor com fidelidade, com verdade. Amém? A maior parte das igrejas, infelizmente, hoje não vivem isso. Não, isso é para aqueles dias já... Não, já somos modernos, não vamos ofender. Irmãos, eu ouvi isso da boca de servos. Não vamos ofender a Deus. Eu não quero nada disso na minha igreja. A igreja é tua ou é do Senhor? Olha aí. Bom, aí outra conversa. Segundo tipo de visão. Leva a pessoa, algumas traduções dizem ficar em transe, outros cair em êxtase e outros ainda serem arrebatados para fora de si próprios. Aqui, o humilde e manso, aquele homem que era mau, que buscava, que matava, que era Saulo de Tarso, tinha tanto ódio no coração. O Espírito Santo tratou com ele tornou-se um perfeito servo de Deus, cheio da unção do Senhor, tornou-se manso, meigo, amoroso.
E ele viu-se numa situação em Corinto em que ele viu-se obrigado, porque as pessoas, muita gente falava mal dele, quem pensa ele que é, quem não sei o que, Então Paulo não quis fazer isso, vangloriar-se pelas suas experiências que teve no Senhor. Ele nunca quis fazer isso, mas ele teve que o fazer para calar a boca a certas pessoas. Então, Paulo diz assim, em 2 Coríntios 12, versículos 1 a 4. É tão lindo isso. Considerando, pois, ele vai escrever para os Coríntios, considerando, pois, ser necessário, é necessário, eu vou ter que fazer, eu não queria, mas vou ter que fazer, expor as minhas glórias no Senhor, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor na minha vida, vou-vos contar. Amém? Versículo 2. Conheço um homem, era ele nem sequer diz eu, nem sequer usou a palavra eu, não, ele diz conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Vamos entender uma coisa, segundo a Bíblia há 3 céus. Primeiro céu, onde voam as aves, onde estão as nuvens, amém? O segundo céu, onde estão as estrelas, os planetas, etc., os corpos celestes. E o terceiro céu, acima disso, é onde está Deus. Amém? Ele subiu para o terceiro céu, onde está Deus. Ele diz assim, se foi no corpo, ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Não sei, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas certamente Deus o sabe. Eu repito isso. Foi arrebatado ao paraíso, lá está, e ouviu palavras inexprimíveis lá no céu, as quais não é concedido ao homem comentar aqui na terra. Há palavras muito santas, há coisas de Deus que é muito sagrado, que nem aqui na terra é permitido nós pronunciarmos, dizermos essas coisas. Amém? Ele viu isso, ele foi avisado para não comentar. Quando voltares, não comentes o que viste, o que ouviste. É assim, amados. Essas revelações também aconteceram com Daniel, no Antigo Testamento. Deus mostra coisas assim, não escrevas, não seles isso ainda. Mantenha selado, não escrevas. Não é? Mantenha em segredo, porque isso ainda está para acontecer. No meu tempo eu vou desvendar, eu vou revelar. Mas para já só para avisar-te, que faz parte da visão. Amém? E Daniel teve essas revelações. Revelação são dadas através de visão. Às vezes a palavra, nós temos uma visão da palavra ou não? Algo que Jesus diz na palavra, e nós lemos aquilo religiosamente, passamos por cima, nem notamos que aquilo está cheio de revelação espiritual por detrás daquelas letras, passamos por cima, religiosamente, a gente nem vê, não é? Como aqueles que sabem a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, como papagaios, não é? Mas não têm revelação. Irmãos, Jesus diz que, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entenda o espírito daquilo que você está a ler. Entenda o espírito daquilo que você está a ler da palavra do Senhor. Então, essa palavra revelação, em português, foi traduzida do grego, das escrituras originais, escritas em grego, né? Que simplesmente é a palavra apocalipsis. Apocalipsis em grego é a palavra que nós temos, Apocalipse, que é revelação. O livro do Apocalipse é o livro da revelação do Senhor Jesus, ou não? E note, se você começar a ler Apocalipse, você vai ver que a partir de capítulo 4, alguns versículos mais abaixo, a igreja já não está. A igreja já não está na terra. É muito interessante ler o livro do Apocalipse. E tem bênção quem entende, não é? Promessa de bênção. Agora, aleluia. Apocalipse, ou revelação, são revelações de coisas antes desconhecidas, totalmente desconhecidas, e as quais somente Deus pode revelar. Propósitos de Deus, em outras palavras, amém? Só Deus pode torná-las conhecidas no seu tempo.
Ele tem vindo a fazer isso, ou não? É que nem a inteligência artificial consegue desvendar essas coisas que Deus tem guardado. Ok? Já que estão a dar assim muita força à inteligência artificial. Ora, instruções semelhantes, como eu disse, foram dadas também ao profeta Daniel, etc. Mas também o apóstolo João. Coisas que não fales. Não digas nada. Aquilo que viste ou ouviste. Amém? Deus tem os seus propósitos para isso. Ora, vamos ver aqui um exemplo. É preciso que mas tem que ter paciência comigo aqui. Apocalipse 10, versículos 1 a 4. Mas vamos ler só 1 a 4. Diz assim. Depois, na visão, né, que Deus deu ao apóstolo João lá na ilha de Patmos, ele estava lá no exílio, estava preso, puseram na ilha para não fugir. Então, naquele dia, apareceu Jesus, deu-lhe a visão e mandou-lhe escrever o livro da Apocalipse e as cartas das igrejas, etc. Ok? Ele diz, avistei, então nessa visão, avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Quem é esse anjo? Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? É Jesus. Amém? Quando você lê o anjo do Senhor, é Jesus. E esse anjo tinha um arco-íris, tinha uma coroa sobre a sua cabeça. A sua face era como a luz do sol e as suas pernas como colunas de fogo. Interessante. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Ok, vamos ficar por aqui. Agora, Paulo tem paciência. Apocalipse 5, versículos 5, 6 e 7. Então um dos anciãos, perdão, porque não havia ninguém digno para abrir aquele livro, os 7 selos do livro. Ninguém digno. E ele estava a chorar. Mas um dos anciãos, dos 24 anciãos que estavam na presença de Deus, consolou-me afirmando, não choras, pois o leão da tribo de Judá, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ok? Versículo 6. Nisso aconteceu que reparei que no meio do trono e dos 4 seres viventes, à volta de Deus, peço perdão, e entre os anciãos, em pé um cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Um cordeiro que parecia estar morto. Parecia. Tinha 7 chifres, perfeição, 7 olhos, etc. E que são os 7 Espíritos de Deus, plenitude, enviados a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono, do Pai. Amém? Ok? Agora voltamos para Apocalipse 10, versículos 2. Então ele tomou o livro da mão direita do Pai. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado. Os livros antigamente não são os livros que nós temos hoje. Eram rolos, não é? Pergaminhos. Estavam abertos. O livrinho estava aqui, desenrolado em sua mão. Então ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Aleluia, é o Senhor. E bradou com grande voz, com um forte rugido de leão. Por quê? O leão da tribo de... Esse é meu Jesus. Assim que ele ergueu o seu clamor, os 7 trovões que estão na presença de Deus soaram suas poderosas vozes. Disseram coisas do céu. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar as suas palavras, diz João, eu já ia escrever o que eles disseram, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava, guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. Há coisas que Deus nos mostra que é para nós não é para falarmos aos outros. Há coisas que o Senhor nos mostra que é mesmo para propósito, para abençoar outros. Há coisas que são muito íntimas entre eu e Deus. Eu não falo a ninguém. Eu sei o que é que Deus me disse, eu sei o que é que está lá, eu só oro para entender melhor aquilo. Mas eu não partilho com ninguém. Até Deus disser assim, agora fala. Amém? Bom, ok, vamos lá. A não ser que Deus revele
essas coisas. Ninguém tem a forma de saber, de compreender estas coisas que estão escondidas em Deus, estão seladas, amém? Que são desconhecidas e quais somente Deus sabe. E as pessoas têm que ter atenção na igreja, os crentes que amam Jesus, que há certas coisas que Deus nos diz que nós não falarmos. Há umas coisas que eu posso falar em público, mas há outras coisas que Deus me diz a mim, me mostra a mim, que eu tenho que falar com a pessoa, sou eu e ela. A pastora gosta de repreender do púlpito, não é? Chicotada aqui. Disciplinar. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Enfim, são coisas de Deus. Se não, veja comigo Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Veja lá. Diz assim o Senhor: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahweh, nosso Deus. O saber revelado, aquilo que o Senhor nos revela, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras dessa Torá, dessa lei, dessa palavra de Deus. Há coisas que são reveladas que nós devemos viver. Se nós somos mesmo filhos de Deus, se nós somos mesmo nascidos de novo, se nós tememos mesmo a Deus, nós não somos apenas ouvintes da palavra, nós não cantamos a palavra como se fosse papagaios sem revelação nenhuma da palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, nós não temos Espírito. Nós estamos a usar religião para condenar as pessoas, para, tu estás em pecado, mas Deus chamou para seres polícia de Deus. É o Espírito Santo que trata com as pessoas, ou não? Quando eu peco, eu sei que o Espírito Santo vem e fala comigo, ou não? Ele não precisa usar ninguém para nos apontar essas coisas. Agora, o que nós devemos fazer é consolar a pessoa, ou não? Ir lá para ver se ganhamos o irmão de volta, etc, etc. Com amor, com mansidão, no amor do Senhor, com paciência, sim ou sim? É isso que Deus quer da sua igreja. Então, Ele mostra eu estou a falar só assim por cima, dessas coisas todas que Deus tem para nós. Um outro tipo de visão, desse tipo de visão, que Deus revela algo pessoal, aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois daquela experiência que teve em Damasco, e depois com Ananias, que impôs as mãos sobre ele recebeu a vista, foi batizado no Espírito Santo, foi batizado nas águas, etc. Ele ali, passado uns dias, levantou-se e pôs a caminho de Jerusalém, para ir contar lá o testemunho, todo empolgado na casa. Ele foi para Jerusalém mesmo. Mas veja o que aconteceu quando ele chegou lá em Jerusalém. Atos 22, 17 e 18. Paulo, quando retornei a Jerusalém, estando a orar no templo, caí em êxtase. Isso é do diabo. Não. Quem que disse que é? Caí em êxtase e, versículo 18, ele viu o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Eles vão dizer: não, esse Paulo, não, esse é o Saulo Tarso que andava a perseguir a igreja. Quem pensa ele que é agora? Não é? Sai, Jesus diz: sai, virás cá mais tarde, agora não. Ele caiu em êxtase. Ele viu Jesus, teve uma visão do Senhor. Outro exemplo semelhante é aquela visão que nós falamos semana passada do apóstolo Pedro. Pedro, mais uma vez, uma no cravo, outra na ferradura, muito judeu, religioso, mas dessa vez estava um pouco melhor, porque já tinha sido batizado no Espírito Santo, já estava a ser transformado pelo Espírito, graças a Deus, não é? Ele teve essa visão da parte do Senhor, que Deus estava a mostrar a Pedro: olha, Pedro, tu tens assim umas ideias religiosas, mas eu quero que tu saibas que eu não faço distinção de pessoas. Eu amo a todas da mesma maneira. Eu não tenho gatinhos de luxo, só para judeus, nada para os gentios. Não. Eu também amo os gentios. Então eu vou-te preparar, eu vou-te mostrar coisas que tu vais entender, que tu vais pregar o evangelho aos gentios.
Eu? Judeu? Pregar o Evangelho? Sim. Então teve aquela visão. Vamos ver como ele relata isso. Atos 10, versículos 10 a 16. Então, sentindo muita fome, estava em casa de Simão o curtidor, o amigo dele, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio um estado de completo êxtase. Uau! Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu, aquelas coisas que Moisés dizia, não comes isso, não comes porco, não comes isso, não comes aquilo, todas essas coisas estavam lá no lençol, não é? E em seguida uma voz lhe ordenou, levanta-te Pedro, sacrifica, ou mata e come. E Pedro, versículo 14, porém Pedro replicou, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Olha a resposta do Senhor. Para abrir os olhos de Pedro. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez. Não consideres impuro o que Deus purificou. Uau! E este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. É nessa visão. Ok? Aleluia. Irmãos, quando nós entramos quando se entra em estado de êxtase, como diz transe, ou é ser arrebatado para fora de nós, os 5 sentidos ficam momentaneamente, nossos 5 sentidos naturais ficam suspensos. Há situações, outras vezes não, mas outras estamos conscientes, outras vezes não, ficam suspensos, temporariamente suspensos. E a pessoa já não está mais tanto ciente das coisas cá de baixo, mas está ciente das coisas lá de cima. Começa a ver aquelas coisas, começa a ver, uau, coisas que não conhecia, começa a ver aquele seu entusiasmo, aquela sua curiosidade para ver essas coisas, tiram-no das coisas aqui da terra. Ele quer aprender mais das coisas de Deus, não é? E muito bem. Nessa situação, a pessoa não está inconsciente. Eu não estou falando de hipnose. Por amor de Deus, eu não estou falando de hipnose, em nome de Jesus. Amém? Essa pessoa não está inconsciente. É como diz Paulo. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Não é? Deus sabe. Mas apenas está mais consciente das coisas espirituais, das coisas do mundo espiritual, porque é ali que Deus está a falar com ele, está a mostrar coisas como aconteceu com Pedro, amém? Pedro então em êxtase, né? E viu o céu aberto, como nós lemos. Muito bem. Pedro viu-se no mundo espiritual. E Deus diz, olha, pega essas coisas, matem como? Coisas imundas. Os judeus não comem porco, os judeus não comem não sei o quê, os judeus não comem peixe sem escamas, os judeus não comem... Essas coisas. O que é que diz Paulo? Come de tudo que tu encontras no açude, está no mercado, com ação de graças a Deus, ou não? E é assim, irmãos. E ele entendeu, espera aí. Porque assim que acabou essa visão, bateu a porta. Os mensageiros de Cornélio, o centurião, o romano, que estava em Cesareia, cidade mandada a construir por César, o imperador, para todos os seus militares oficiais, em reforma. Tinha uma casas grandes, com aqueles banhos romanos, aquelas coisas fantásticas, uma cidade muito rica. E o anjo apareceu a Cornélio, porque era um homem muito humilde, dava esmolas às pessoas, um caridoso mesmo, e Deus viu o coração desse homem, agradou-se, mandou um anjo assim, olha, manda chamar Pedro para vir pregar a minha palavra a vocês. E lá estavam os mensageiros. E Pedro foi atender, quando viu que eram os gentios, ele entendeu. Faz sentido. Deus te preparou. E ele foi, pregou o Evangelho, e todos foram salvos, todos receberam o Espírito Santo, foram batizados nas águas, profetizaram, glorificaram a Deus ou não. É o propósito do Senhor. Deus dá sempre visão, não é para dizer eu sou muito espiritual, não. Deus tem um propósito. E a glória é sempre para Ele e o bem para os homens. Amém? Deus faz isso. E nós precisamos mais dessas experiências na igreja.
Estamos a entrar muito no conceito moderno das coisas, das tecnologias e coisas, e estamos a esquecer dessas coisas. Qual é o ABC da palavra? Isto está a ficar para trás, não está a funcionar em nós. Altos ensinos sofisticados, não sei o quê. Ei, a palavra é simples. Amém? A palavra é simples. Então, é assim. Então vemos tanto Paulo como Pedro, como João, todos eles entrarem em êxtase, arrebatados fora deles próprios. O terceiro tipo de visão espiritual é conhecida como visão aberta. Enfim, pelo discernimento dos dons do Espírito, discernimento do Espírito. Quando essa visão acontece, os seus 5 sentidos, amém, não ficam suspensos. Você sabe o que está. Quando você cai debaixo do poder, quando alguém ora, você não desmaia ou desmaia. Você está consciente ou não? É ou não é? Mas, no entanto, o chão é a mesa de operação de Deus. Sabia? A mesa de operação do Dr. Jesus é o chão. Ele põe no chão que é para eles não caírem, não se magoarem, e Deus faz a operação lá dentro, onde o melhor dos cirurgiões, com os melhores equipamentos desse mundo não chegam. É que é na alma e no espírito. Deus faz a operação ali. Amém? E nós temos que estar sempre só a receber de Deus. Glória a Deus. Então, aleluia. Os 5 sentidos não ficam suspensos, os olhos físicos não deixam de ver, os ouvidos físicos não deixam de ouvir. Estamos no chão, estamos a ouvir, mas estamos numa outra dimensão, parece, com Deus. Ok? A pessoa mantém as suas capacidades físicas todas e ouve tudo muito bem. Nesse caso, Deus tem um propósito. Essa visão que eu vou falar aqui agora. Deus tinha um propósito. O povo de Israel queixava-se de Deus. Deus, tu assim, Deus, tu assado, Deus, todas as nações à nossa volta, todos eles têm reis. Nós não temos rei, nós temos juízes. Na altura, o juiz era o profeta Samuel. Nós queremos um rei também. Nós queremos um rei, Deus. Por que não ter um rei também? E insistiram, e Deus disse, mas eu queria ser o vosso rei. Não, nós queremos um rei. Pronto, e Deus deu um rei. Sabe como? Uma rica família, com muitos jumentos. Na altura, jumento era sinal de dinheiro. O seu filho mais velho, o homem alto, chamado Saul. O que é que faz Deus? Enxota umas jumentas para fora da quinta deles. E perdem-se. E o pai de Saul manda Saul e mais uns empregados à procura das jumentas, ou não? E as jumentas avançavam em direção onde estava o profeta Samuel. Mantinham sempre a mesma distância deles. E Saul e seus empregados chegavam a uma aldeia e perguntavam, vocês não viram aqui umas jumentas assim, assim, assim? Vimos, passaram já uns dias atrás, não sei o quê. Foram para ali, e lá vão eles. Olha só Deus a guiar Saul por via dos jumentos para a casa do profeta, não é? E assim foi. Quando chegou a uma casa mais próxima de Samuel, Saul perguntou, vocês não viram para aí umas jumentas? Assim, nós não vimos, mas o melhor que podem fazer, olha, vão lá à casa do profeta Samuel. Certamente, como ele é homem de Deus, ele sabe onde estão as jumentas. E eles foram lá. E o profeta disse, olha, Saul, as jumentas já foram encontradas, agora já não é a tua procura. Mas não te apresses a voltar para casa, porque o Senhor está a falar comigo a teu respeito. Amanhã vem ter comigo, que eu te direi aquilo que o Senhor me disse, está-me a falar agora. Ou seja, por via das jumentas que fugiram, Deus guiou Saul até junto do homem de Deus, do seu servo Samuel, para Samuel lhe falar do seu futuro, que ele tinha sido escolhido para ser rei de Israel, primeiro rei. Às vezes Deus usa coisas simples na vida que nós não damos valor às jumentas perdidas, não é? Mas já foram encontradas. Coisas pequeninas que Deus, para nos guiar. Vocês, não sei se já aconteceu consigo, você vai de viagem, vai conduzir o seu carro, uma estrada que você conhece, um caminho que você conhece, e você não sabe bem por que você desvia-se. Entra por outra estrada que vai ter o mesmo destino. Já aconteceu consigo? E você pergunta, mas o que é que estou aqui a fazer? Parece simples, parece que você se enganou. Pode ser a mão de Deus.
a livrá-lo do perigo naquela estrada. Amém? Temos que estar atentos. Temos que estar atentos às coisas do Senhor nosso Deus. Ok. Então, infelizmente, existem crentes, que se dizem crentes, parte da Igreja de Cristo, que não acreditam na profecia pessoal, que não acreditam em visões que são para hoje, na cura de hoje, no falar em línguas, nessas coisas do Espírito, e acham-se muito espirituais. Que coisa, não é? De espirituais não tem nada. Precisam estar abertos para a mensagem de Deus. E essa é uma forma de Deus comunicar. Aleluia. E por fim, para acabar, mais uma visão. Deus comunica-se com os seus na terra para os seus propósitos, para avisar os seus, para cuidado. Amém? Não vais por aí, tal. E aconteceu com Paulo, esse é o último exemplo, essa tarde, lá em Atos 21, 8 a 11. Atos 21, 8 a 11. É Paulo quem está a falar. E ele diz, aliás, é Lucas, doutor Lucas. Partindo no dia seguinte, ele acompanhou Paulo, né? Fomos para Cesareia, aquela cidade de César, rica. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era dos 7 diáconos, foram ungidos para a igreja, né? Para que os apóstolos pudessem estar em oração e na palavra e não servir as viúvas, etc, etc. Então, Filipe foi um dos ungidos, ok? Versículo 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só, a mulher profetizar? Sim, mulher profetizar. Versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia, olha aí, um profeta chamado Ágabo. Deus mandou esse profeta ter com eles. Ele chegou com o propósito de falar conosco. Deus tem um propósito quando Ele fala conosco. De falar conosco. E assim que nos encontrou, ele tomou o cinto de Paulo. Ainda bem que não usavam calças na altura, né? Tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e as suas mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios, ou seja, dos romanos, nesse caso. Muito bem. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse. Não vás, não vás. Oh Paulo, não vás, Paulo, não vás, Paulo. Oh Paulo, não ouviste o profeta. Mas o profeta não disse para não ir. Ele disse, tu vais subir e vais ser amarrado, não é? Vais ser preso. Mas não, o profeta não diz, não vás. E Paulo sabia no seu espírito qual era a vontade de Deus. Sabendo mesmo que ia passar mal, que ia ser preso, etc., ele foi, ou não? Porque esse era o propósito de Deus, embora Deus tivesse avisado para preparar Paulo de antemão, o que iria acontecer na sua vida. Então, amados, aleluia, através desse dom de visão, de profecia, de coisa, dos dons de revelação, nós recebemos da parte de Deus habilidades, os conselhos, os avisos, etc., necessários para nós próprios e para ajudarmos outras pessoas. Amém? Eu tenho tido visões, eu não quero falar muito de mim, tenho tido bastantes visões da parte de Deus, muitas até em perigo, eu não quero falar disso, como Deus nos livrou, não é? Como Deus nos avisou, etc, etc. Eu creio em visão, eu tive visões, eu sei que Deus nos avisa, que Deus nos fala com visão, mas para isso nós temos que estar ligados a Ele, em oração fervorosa, buscar a sua presença. Senhor, eu amo, eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, mostra-me, ensina-me, Senhor. Deus, essa carne, mata isso, Senhor. Eu quero ser teu, Deus. Usa-me, Pai, para a tua glória. Eu quero ser útil ao meu próximo aqui na terra, no teu poder, Senhor. Deus coloca isso em nossos corações. É um desejo que Ele coloca em nossos corações. E de notar que esses tipos de visões e revelação são como Deus quer, como nós lemos. Como Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Não como nós achamos. Deus mostrou-me. Está bem. E, não é?
Então, meu Deus do céu, são visões que acontecem sempre com a finalidade, com um propósito que é útil. Amém? Sobretudo para a glória de Deus, para o bem dos homens. Deus avisa, Deus mostra, Deus revela, para as pessoas deixarem de andar em certos caminhos, para as pessoas voltarem. Deus fala nos corações. Quando Deus me fala ao coração, e certamente Deus fala consigo ao seu coração, certamente, quando você faz mal, você sabe que você fez mal, ou não? Por quê? Porque o Espírito Santo em nós diz: fizeste mal, não devias ter agido assim, não é? Agora vai e conserta, vai pedir perdão, dá uma palmatória, anda lá, não é? Amém. Não vamos pretender que não há nada mais, eu vou ficar calado. Não, Deus está lá, eu quero, porque Deus quer usar-nos, e se houver alguma coisa de pecado em nós, Deus não nos vai usar. O pecado separa o homem de Deus, não é? Então Deus, sim, Pai, tem que pedir perdão àquele irmão, Senhor. Oh, Deus, é tão difícil, eu fiz tanto mal, Senhor. Vai pedir perdão. Irmão, venha aqui confessar o meu pecado contra si. Aleluia. A Bíblia diz: confessar o vosso pecado uns aos outros. Eu fiz mal na sua vida, eu peço perdão. Senhor, já orei a Deus, e Deus pôs no meu coração vir falar com o irmão ou com a irmã, seja o que for. Peço perdão ao Senhor, ao irmão ou à irmã, porque eu já pedi perdão a Deus. Se a pessoa perdoar, amém, glória a Deus. Se a pessoa não perdoar, sabe uma coisa? Você está livre, agora o peso fica sobre aquele que não perdoou. O problema é dele. Amém? Você fez a sua parte, teve muita coragem, dar a cara, meteu o seu orgulho lá embaixo, não é? E avançou. E deu a mão à palmatória e confessou. E isso é saudável para nós. Nós ficamos levezinhos. Quando você faz algo do bem, algo do correto que agrada a Deus, você não sente levezinho, feliz. Uau, isso é tão bom. Servir a Deus, não é? É tão bom sermos obedientes a Deus. Não vamos amarrar o burro, não é? Eu tenho razão, eu não fiz mal nenhum. Eu não sei que fizeste, sim, dá a mão palmatória, tira esse cancro para fora. Amém? Senão vais andar com isso, com esse peso, não tens alegria, não tens gozo no coração. Podes orar, mas Deus não te vai ouvir, porque tu não estás a ser obediente a Deus. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Bendito seja o teu santo nome para todos sempre, Senhor. Pai, obrigado pela tua paciência, tua graça para conosco, Senhor. O teu imenso amor que tu tens. Oh, Deus, não conseguimos medir esse amor, Senhor. Imenso amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor. E eu oro, Senhor, para que nós possamos ser daquelas pessoas que te agradem, Senhor, que quando erram, reconhecem o seu erro e não vão com desculpas. Porque não, Senhor, porque tu dizes na tua palavra, seja o teu sim, sim, e o teu não, não, porque o que passa disso é demoníaco. Pai, nós não queremos entreter demónios, Pai. Nós queremos ser de coração puro perante ti, Senhor, para te glorificar e para sermos úteis a nós próprios e ao próximo, Pai. Bendito seja, Senhor, para todo sempre, Pai. Eu oro mesmo para que os teus filhos e as tuas filhas tenham fome e sede de ter experiências tremendas contigo. Sejam conscientes, os anjos do Senhor estão à sua volta para lhes ministrar, porque eles um dia herdarão a salvação eterna, subirão para o terceiro céu. Ali ficarão contigo eternamente, Senhor. Pai, até lá, Senhor, colocaste anjos para nos ajudar nessa vida, Senhor, para nos ministrarem, Senhor. Então queremos fazer bom uso deles. Obrigado, Senhor, por esses guardiões. Obrigado, Senhor, por esses heróis. Obrigado, Senhor, por esses anjos. Em nome de Jesus, que nós tenhamos consciência da Tua liderança em nossas vidas, Espírito Santo, porque nós somos Teus filhos, e nisso tudo possamos entender que esses Espíritos ministradores estão cá para nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus. E termino com o seguinte: anjos, quando eu falo de anjos, quando a Bíblia fala de anjos, não são aqueles bebezinhos rechonchudinhos com bochechinhas cor-de-rosa e umas asinhas nas costas.
São homens de 2, 3 metros de altura. Valorosos. Um anjo derrotou um exército de 180 mil homens. Amém? E são esses guerreiros que Deus colocou à sua volta e à minha volta, para nos guardar, para nos ministrar, porque nós somos filhos dele. Aleluia. Saiam daqui com essa alegria, essa certeza, em nome de Jesus. Sois especiais para Ele. Cada um de nós aqui é muito especial para Ele. Quem toca em si ou em mim, toca na menina do seu olho. Amém? É assim tão especiais que nós somos para Ele. Ele ama-nos. Ele ama-nos. Ele deseja só que nós compreendêssemos um pouco melhor essa